A gente ainda tem que falar aqui das reservas de lucros. Então vamos mandar bala aqui, né? Porque essa parte aqui despenca em provas. Então só para a gente lembrar, né? Só para a gente lembrar, a gente tem aqui que são reservas de lucros, né? Reserva legal, reserva estatutária, reserva para contingências, reserva de incentivo. Ah, professor, por que só as duas estão em negrito? Porque eu esqueci de colocar as outras em negrito. Não tem nenhuma dificuldade, hein? Era para todas as reservas sair aqui em negrito, só saíram duas. Não é porque elas são mais importantes, não, hein? Reserva de retenção de lucros, reservas de lucros a realizar, reserva especial para dividendos obrigatórios, reservas de lucros específicos. Essas reservas podem surgir com outros nomes, tá? Então só coloquei aqui, né, um esqueminha, né, para você de repente lembrar de quais são as reservas de lucros. Basicamente, eu prefiro, na verdade, nem utilizar muito esse esquema, eu prefiro pensar o seguinte: a gente tem reservas de lucros e a gente tem reservas de capital. Reservas de lucro são aquelas provenientes do lucro, né, cuja origem se dá no lucro da entidade. Bom, reservas de capital são poucas, agem na emissão de ações, né, o produto da alienação de partes beneficiárias e bônus de subscrição. Então, basicamente, são três, né? Tudo bem, a gente também tem as operações com ações próprias, se houver lucro, né, na aquisição e vendas de ações de tesouraria, de forma similar ao ágio na emissão de ações, também vai para a reserva de capital. Mas, basicamente, são três reservas de capital. Então, qualquer reserva que fale que não seja de capital é uma reserva de lucro, né? Mas, de repente, seria interessante que você decorar pelo menos essas reservas que eu trouxe para você, que eu chamo aqui de Lessir Léo, né? Lessir Léo. Eu até lembro da Leci Brandão, né? Aquela sambista, né? Sambista famosa, né? Lessir Léo, né? Para tentar lembrar. Olha aí, né? Quando eu era estudante eu lembrava da Leci Brandão, falando reserva de lucro Leci Brandão, né? Lessir Léo. Não tem absolutamente nada a ver, eu sei. Mas eu lembrava assim, né? E funcionava. Então eu lembro aqui da Lessir, né? Na verdade não é Lessir, né? A sambista é Leci, né? Tudo bem, mas vamos lá, só para a gente lembrar. Então L de reserva legal, E de estatutária, C de contingências, I de incentivos fiscais, R de retenção de lucros. E sobra aqui o tal do Léo aí, né? Léo, lucros a realizar, reserva de lucros a realizar, reserva especial para dividendos obrigatórios e reserva de lucros específica, a gente vai ver cada uma delas, tá? Então vamos lá, reserva legal é disparada que mais cai. Então isso aqui você tem que dominar, não tem jeito, é disparada que mais cai. Então, o artigo 193 fala que do lucro líquido do exercício, 5% serão aplicados antes de qualquer outra destinação na constituição da reserva legal. E ela não pode exceder de jeito nenhum 20% do capital social. Então, isso aqui é um limite, esse aqui é um limite obrigatório, de observância obrigatória. O que ele está querendo dizer é o seguinte, meu amigo, de jeito nenhum a reserva legal pode ter saldo superior a 20% do capital social, e é importante a gente lembrar que essa conta capital social, ele não está falando da conta capital social subscrito não, do capital efetivamente integralizado, então é importante a gente lembrar disso aqui também, do capital integralizado, ou seja, de jeito nenhum eu posso ter uma reserva legal superior, né, cujo saldo é superior a 20% do capital social integralizado. De jeito nenhum. O que eu faço então quando ele chega a 20% do capital social integralizado? Não destina mais nada para reserva legal. Então, uma vez que eu atingi 20% do capital social integralizado, eu não destino mais nada do lucro para reserva legal. A não ser que haja o quê? Um aumento do capital social. Ou seja, integralizem mais capital social. Porque daí 20% do capital social integralizado vai passar a ser um valor superior, né? Parágrafo 1º, ele fala de uma faculdade. A companhia poderá deixar de constituir a reserva legal no exercício em que o saldo dessa reserva, acrescido da reserva de capital, exceder a 30% do capital social. Então esse aqui é um limite facultativo, é um limite, então, facultativo. A entidade utiliza se ela quiser. Então a ideia aqui é o seguinte, pega o saldo da reserva legal, soma o saldo da reserva de capital. Chegou a 30%, ou seja, ou mais, 30% ou mais do capital social integralizado? Se você quiser, se a entidade quiser, é uma faculdade. Se ela quiser, ela pode deixar de destinar saldos à reserva legal. É uma faculdade, ela utiliza se ela quiser. Então, muitas vezes a gente tem que ter cuidado no tipo de pergunta do examinador.
Se ele fala, a entidade deve constituir uma reserva legal. Quando ele está falando de deve, você vai observar apenas esse limite obrigatório, está falando de dever. Se ele falar, a entidade pode destinar a reserva legal, você vai ter que analisar esse limite facultativo. Olha a palavra, né? Pode, deve ou pode. Se ele falar de pode, a gente analisa esse limite facultativo com muita calma, muito cuidado. Bom, e o parágrafo 2º fala da finalidade da reserva legal. Então, a reserva legal tem por finalidade assegurar a integridade do capital social, somente poderá ser utilizado para compensar prejuízos ou aumentar o capital. Então, coloquei aqui, né, as duas finalidades da reserva legal: aumentar o capital social ou compensar prejuízos. E aqui eu coloquei esses limites, né, que são extremamente importantes, né? O limite obrigatório da reserva legal pode chegar, então, no máximo a 20% do capital social integralizado, sempre lembrando, né? Vou colocar aqui também, é importante isso, efetivamente integralizado, hein? Realizado ou integralizado. Integralizado, tá ok? Esse aqui é o limite de observância obrigatória. De jeito nenhum pode ser superior a 20% do capital social integralizado. Mas existe um limite facultativo, que seria o quê? A soma da reserva legal com reserva de capital, quando ela chega a 30% do capital integralizado. Se eu quiser, eu posso deixar de destinar lucros à reserva legal. Bom, isso aqui vai ficar mais claro nas questões. Vamos lá. Questão aplicada em 2017 pela FEPESE, né, tem por fim assegurar a integridade do capital social e somente pode ser utilizada para compensar prejuízo e aumentar o capital. Esta é a definição trazida pela legislação da matéria acerca da reserva legal, né, pessoal? Então, questão extremamente tranquila. Questão 2. Uma empresa possui um capital social de R$500 mil e uma reserva legal no valor de R$80 mil e não apresenta valores em reservas de capital. Durante o exercício, ela obteve um lucro de R$600 mil. Do lucro líquido, qual que é o valor destinado à reserva legal? Então a gente viu que a reserva legal ela é calculada, né, da seguinte forma: 5% do lucro líquido do exercício, ou seja, antes de qualquer destinação, eu vou destinar 5% à reserva legal. Então 5%, quanto que for o lucro? R$600 mil. Isso aqui vai então dar R$30 mil à reserva legal. R$30 mil. Eu posso bater o martelo? R$30 mil vai para a reserva legal? Não, nunca faça isso. Sempre você tem que analisar o limite máximo da reserva legal. O limite máximo da reserva legal. Então, o limite da reserva legal é o quê? 20% do capital social. Então, o limite é de 20% vezes R$500 mil. R$500 mil. Então, o limite dessa reserva é R$100 mil. R$100 mil. Então, eu analiso lá o razonete da reserva legal. Eu verifico que ela já tem um saldo de 80 mil. 80 mil, tem um saldo. Portanto, né, eu posso destinar mais 30 mil? Posso destinar mais 30 mil para essa reserva legal? Posso destinar mais 30 mil? Se eu destinar 30 mil, eu vou chegar num saldo de 110. 110. Isso aqui extrapola, né? Extrapola o limite máximo. O limite é de 100 mil. Então, de jeito nenhum, eu não posso mandar 30 mil reais, porque isso aqui extrapola. Extrapola o limite máximo. Então, você sempre, né, como regra, você sempre tem que verificar em questões envolvendo cálculo de reserva legal, seja questões de dividendos, que a gente tem que utilizar esses conceitos de cálculo de reserva legal, você sempre tem que verificar esse limite máximo, exatamente para ver se não extrapola. Então, quanto que eu vou mandar? Eu vou mandar o suficiente apenas para chegar ao limite máximo, ou seja, eu tenho 80, o limite máximo é de 100, eu vou mandar apenas 20. Né? Então, vou mandar apenas 20 para a reserva legal, que é o suficiente, né? É o suficiente para chegar ao valor máximo da reserva. Perfeito? Então, apenas o suficiente. Olha lá, vou mandar não 30, vou mandar apenas 20. Vou mandar apenas 20 mil. 20 mil. Com isso, eu chego em 100 mil. Ah, professor, então aqui quer dizer então que sempre eu vou mandar 20 mil para chegar no valor máximo? Não. Suponha que essa entidade tivesse um lucro de apenas 100 mil reais. Né? Então, se o lucro não fosse ali de 600 mil, fosse de 100.
Ora, reserva legal, então seria calculado 5% em cima do lucro, daria 5 mil reais. Ora, 5 mil reais, eu tenho 80 mais 5 mil reais, daria 85. Então só mandaria os 5 mil reais, que é 5%. Eu ainda não atingi o limite. A gente só faz essa análise quando eu atinjo o limite, né? Eu extrapolei o limite. Se eu extrapolei o limite, eu só vou mandar o suficiente para que eu chegue exatamente no limite. No caso aqui, 20 mil reais. Questão de número 3. Questão de número 3. Qual o valor em reais da reserva legal a ser calculado sobre o lucro líquido 2013, considerando as seguintes informações? Então, o capital social da empresa é 300 mil reais, o lucro líquido foi de 250, a reserva legal constituída, né, até 31 de dezembro de 2012 era de 54. Então, como regra, né, reserva legal é de 5% do lucro líquido do exercício. Então, nesse caso, 5% vezes 250 mil reais dá 12.500 reais. 12.500 reais. 12.500 reais. Posso bater o martelo? Vou assinalar a alternativa C? Não, de jeito nenhum. Eu preciso verificar o quê? O limite máximo dessa reserva. O limite máximo dessa reserva é de 20% do capital social. Portanto, o limite máximo dessa reserva, o capital social é de 300 mil reais, o limite máximo dessa reserva é de 60 mil reais. 60 mil reais. Ora, eu tenho um saldo já constituído de 54, né? Então, se você pegar a conta reserva legal, o razonete dessa conta, reserva legal, eu já tenho aqui 54 mil reais. Então, eu posso destinar mais 12.500? Se eu destinar mais 12.500, eu vou ficar aí com 66.500. Eu vou, então, extrapolar esse limite. Então, de jeito nenhum, não vou mandar 12.500, porque isso aqui extrapola. Isso aqui extrapola o limite máximo, extrapola, explode o limite máximo. O limite máximo dessa reserva é 60 mil, né? É 60 mil. Se eu enviar 12.500, eu vou ficar aí com 66.500. Portanto, eu só vou mandar o essencial, né? O suficiente. Então, o suficiente para se chegar ao limite. Então, vou mandar apenas 6 mil reais. Então, sempre cuidado, hein? Sempre cuidado com esse valor aqui, porque ele pode extrapolar exatamente esse limite máximo, ou seja, é um limite de observância obrigatória. Questão 4. Considere os dados abaixo, extraídos do balanço patrimonial de 31 de dezembro de 13 da empresa Guerra. Então, capital social realizado ou integralizado é 600 mil reais, existe uma reserva de capital de 50 mil e existe uma reserva legal de 115. O lucro líquido referente a 14 foi de 130 mil reais. Neste caso, a empresa deve constituir reserva legal de. Então vamos lá. Então, a gente sabe que a reserva legal está começando a ficar cansativo, né? A mesma coisa sempre, 5% do lucro líquido do exercício. Então, 5% de 130 dá 6.500 reais. 6.500 reais. Posso bater o martelo, então? Vamos assinar a alternativa B? Não. Calma, calma. Muita calma nessa hora. Vamos verificar o quê? O limite máximo. O limite máximo dessa reserva. O limite máximo é de 20% do capital social. Portanto, 20% vezes 600 mil reais. Então, o limite máximo dessa reserva é de 120. 120. Então, perceba que eu já tenho um saldo de 115. 115. Então, para se chegar ao limite, né, eu posso, no máximo, enviar mais 5. Mais 5, né? 115 mais 5, eu chego aqui no limite máximo de 120. Então, isso aqui extrapola. Então, olha lá, como regra geral, né? Como regra geral, as bancas sempre brincam com isso. Por quê? Exatamente para ver se o aluno, além de saber calcular a reserva legal, ele lembra do limite máximo dessa reserva de 20% do capital social integralizado. Então só vão mandar mais 5, né? Então apenas mais 5 mil reais para a reserva legal. Mais 5 mil reais, com isso eu chego no seu limite de 120. Então a alternativa C. Ah, professor, lembra que você disse, né, que existe um limite facultativo? Existe mesmo, limite facultativo. Qual que é o limite facultativo? Saldo de reserva legal mais reserva de capital
igual a 30% do capital social. Ou seja, quando a reserva legal chega aí a 30% do capital social, né, junto com a reserva de capital, a constituição dessa reserva fica facultativa. Quanto que é atualmente a reserva legal com a reserva de capital? Vamos ver aqui, ó. Vamos ver qual que seria o limite facultativo da reserva legal. Bom, reserva legal mais 55 de reserva de capital, 55 de capital, só para a gente brincar um pouco, né? É igual a 30% do capital social. O capital social é de 600 mil, então daria aqui 180 mil. Então, a ideia aqui é a seguinte, quando a reserva legal atingir 125, né? Ela seria facultativa. Mas essa situação aqui é esdrúxula, porque ela nunca vai chegar a 125. Por quê? Porque o limite máximo de observância obrigatória é 120. Então, de jeito nenhum, a gente vai utilizar esse limite facultativo, pelo menos nessa situação. Agora, suponha que a reserva legal aqui fosse de 65, né? Um novo exercício aqui, hein? Suponha, vou colocar de azul aqui, ó. Vou colocar de azul, um novo dado. Vamos colocar aqui um novo dado. Suponha, né? Suponha aqui, ó, que essa questão tivesse informado 65 para a reserva de capital. Como que seria, então, esse novo limite da reserva legal? Vamos lá, ó. Limite facultativo. Facultativo, hein? Seria mais 65 é igual a 180. Portanto, esse limite facultativo, estou brincando com a questão, tá? Prevendo aí um novo tipo de abordagem. Então, a reserva legal, o limite facultativo, seria de 115. Então, esse aqui seria o limite facultativo nesse dado. Tá? Por que isso aqui é importante? Porque a banca poderia ter falado aqui de pode, né? Com esses dados, O lucro referente a 2014 foi 130, e nesse caso a empresa pode. Então, se ele tivesse falado de pode constituir reserva legal no valor de quanto? E nesse caso, então, utilizando uma reserva de capital de 65 nos dados, utilizando essa palavra pode, veja que a reserva legal tem como limite facultativo nesses dados 115 mil reais, que é exatamente o valor dela. Ou seja, nesse caso, a gente assinalaria a alternativa F, 0. Então, cuidado com essa palavrinha pode ou deve, né? Se o enunciado tivesse dado aquele enunciado, reserva de capital de 65 mil, tivesse falado a empresa pode constituir uma reserva de legal no valor de tanto, seria 0, porque ela já estaria ali de 115 mil, que é o seu, né, seria o seu limite facultativo nesses novos dados que eu criei. Então, olha só, a banca pode brincar com isso, hein? Então, muito cuidado, esse limite é facultativo, a empresa utiliza se ela quiser. Se ela não quiser, ela deixa de lado, mas agora o limite obrigatório, né, de 20% do capital social, de jeito nenhum, ela não pode de jeito nenhum não levar isso em consideração. Não, ela sempre tem que levar aquele limite de 120 em consideração. Então a questão poderia ser até mais criativa. Então olha na tela, a empresa Tudo Novo apresentava em 31 de dezembro de 2013 os seguintes saldos para as contas que compõem o seu patrimônio líquido antes da incorporação do lucro do próprio exercício de 2013, assim como de sua distribuição. Então essa tabela informa, né, como era o patrimônio líquido antes da apropriação do lucro ao próprio PL, assim como eventuais distribuições, né? Então tem aí capital social, temos reservas de capital, temos reserva legal, reservas para expansão e reservas de lucros a realizar. Bom, o resultado obtido pela empresa em 2013, antes da dedução dos impostos, foi de R$ 1.500.000 e o lucro líquido foi de R$ 1.140.000. A empresa adota como política constituir a reserva legal até o menor dos limites permitidos. Então, a empresa adota como política constituir a reserva legal até o menor dos limites permitidos pela Lei 6404 e alterações posteriores. Com isso, qual que é o valor acrescido à reserva legal? Então a gente viu que há dois limites, né? Há dois limites a serem respeitados pela reserva legal. Um é de observância obrigatória e o outro facultativo.
Olá, meus amigos, minhas amigas, e aí, gostou, curtiu o professor Igor Sintra? Top de linha, professor Igor Sintra, professor aqui da Lá Concursos, o professor de contabilidade geral e contabilidade avançada. Quero fazer um convite muito especial. Primeiro, para você concluir a gravação dessa aula, você terminar essa videoaula, porque você assistiu apenas um pequeno pedaço da totalidade da aula. Eu quero dizer para vocês o seguinte, que nós aqui da Lá Concursos, nós temos um super projeto de Cefaz Brasil, é isso mesmo. Todos os concursos de Secretaria de Estado de Fazenda, nós aqui da Lá Concurso, nós estamos preparados para te atender. Então, olha só, essas aulas, o módulo completo de contabilidade geral e contabilidade avançada e algumas revisões encomendadas para o professor Igor Sintra, este módulo, mais as outras disciplinas do concurso de Cefaz. Professor, quais outras disciplinas? Português, matemática, os direito administrativo, constitucional, civil, se tiver, penal, qualquer direito que tiver, mais legislação específica, direito tributário e assim por diante. Nosso curso, qualquer curso de Cefaz Brasil, ele custa apenas 10 parcelas de R$60. 600 reais é o nosso curso. Este curso nosso Cefaz com as aulas do professor Igor Sintra custa apenas R$600. É isso mesmo, R$600, 180 dias de acesso. Você terá direito a todas essas videoaulas de direito, de todos os direitos, contabilidade, ou seja, o curso Cefaz completo, ponto a ponto, e mais legislação específica com nossa equipe de professores aqui da Lá Concurso. Então, espero vocês. Tem um link aqui embaixo, clique nesse link que você vai lá diretamente na nossa página da Cefaz Carreira Fiscal aqui da Lá Concurso. Espero vocês, um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.